Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 49. Bons estudos! Pronto, mãe. Tá aqui o remédio da vovó. Ah, ainda bem, porque o remédio dela já está no fim e ela não pode ficar um dia sem tomar insulina. É, eu sei, ela tem diabetes. Acontece que o organismo dela não produz insulina suficiente. Então a quantidade de açúcar no sangue fica muito alta. Aí já viu, né? É. Mas como é que é fabricada essa insulina vendida como remédio? Isso é o que nós vamos ver na teleaula de hoje. Nessa teleaula você vai conhecer o DNA, o material genético de todas as células dos seres vivos. Vai ver como esse DNA determina a síntese de RNA e, consequentemente, das proteínas. E, por fim, você vai ver que hoje já é possível introduzir genes humanos em bactérias, plantas e animais. A forma mais antiga e ainda muito utilizada de se obter insulina é extraí-la de bois e porcos. A insulina que o pâncreas desses animais produz é bem parecida com a insulina humana e exerce as mesmas funções no nosso organismo. Mas acontece que tem muita gente que é alérgica a essa insulina extraída de bois e porcos. Por isso que o homem teve que desenvolver um outro método para produzir insulina, a partir de bactérias. Para você entender direito como é esse processo, você precisa conhecer primeiro um ácido nucleico, o DNA. Primeiro o RNA, agora o DNA. Essa professora gosta mesmo de fazer a gente pesquisar, hein? Bom, o RNA a gente já sabe, né? Que é necessário para a produção de proteínas no nosso organismo. Mas e esse DNA, hein? Olha só, Renato. O RNA é sintetizado a partir de um outro ácido nucleico, o DNA, ácido desoxirribonucleico. Quer dizer, então, que o DNA é responsável pelo RNA, que é responsável pelas proteínas? O DNA é que determina qual a sequência das bases nitrogenadas do RNA. Assim como o RNA, o DNA também é formado por unidades. Uma unidade de açúcar, uma de fosfato e bases nitrogenadas. Mas ao invés de ser uma cadeia simples como o RNA, o DNA é uma cadeia dupla. Bom, as bases nitrogenadas que entram na composição do DNA são adenina A, citosina C, guanina G e timina T. A adenina, citosina e a guanina são bases que constituem tanto o DNA como o RNA. Já a uracila, só o RNA. E a timina, só o DNA. A ligação entre as bases nitrogenadas de cada fita de DNA é que mantém as duas fitas unidas, como uma cadeia dupla. Temos as bases nitrogenadas de uma fita se ligando às bases nitrogenadas da outra fita, para formar a cadeia dupla. A adenina se liga à timina e a guanina à citosina, ou seja, AT e GC. A cadeia dupla de DNA se mantém como uma espiral e, em determinadas ocasiões, por ação de uma enzima, essas ligações se rompem. Nesse trecho, onde a dupla hélice está aberta, é que vai acontecer a síntese da molécula de RNA. As bases do RNA, que está sendo sintetizado, vão se unindo às bases do DNA, sempre seguindo uma certa relação complementar. Olha, Diogo, tem essa tabela aqui, ó. A adenina do DNA vai se ligar com a uracila do RNA, a timina do DNA com a adenina do RNA, a citosina com a guanina e vice-versa, a guanina com a citosina. Primeiro, vamos copiar o DNA, as duas cadeias do DNA. Se a gente considerar apenas a fita de baixo, o RNA sintetizado terá a seguinte sequência. O T do DNA se liga com o A do RNA, o A com o U, o G com o C e vice-versa, o T com o A, até a gente chegar à seguinte sequência de RNA. Ô mãe, o que o Renato e o amigo dele estão estudando lá na sala? E hoje o assunto é fascinante. DNA. Vai virando aí. DNA? DNA
é o material genético de todas as nossas células. É ele que contém todas as informações para a síntese de proteína que o nosso corpo produz. Você já ouviu falar em genes? Já, mas eu não sei direito o que é, não. Pois é, gene é um pedacinho do DNA que contém uma determinada informação para uma determinada característica. É isso mesmo. O gene é responsável pela síntese de uma molécula de RNA, que por sua vez é responsável pela síntese de uma determinada proteína. Quando o DNA sintetiza moléculas de RNA, a gente chama de transcrição. Agora, o DNA pode também se autoduplicar, daí chamamos de duplicação. A duplicação acontece quando a célula se reproduz. O DNA faz uma cópia de si mesmo e cada uma das moléculas vai para uma das células filhas. Na duplicação, eventualmente pode acontecer a troca de uma das bases, o que resulta na síntese de uma molécula de DNA ligeiramente alterada. O RNA sintetizado a partir desta molécula também terá uma base trocada. Em consequência, a proteína produzida por esse RNA pode ser alterada. A troca de uma base do DNA provoca a síntese de um RNA diferente, que vai produzir uma proteína também alterada. Quando isso acontece, chamamos de mutação. Eu sei que todas as nossas características são determinadas geneticamente. Como assim? Como assim? A cor dos olhos, a cor da pele, o jeito do cabelo, a produção de cada um dos nossos hormônios, o tipo de sangue, tudo isso está nos genes, nessas informações contidas no DNA. E essas informações são passadas de geração para geração. Então quer dizer que tudo que eu sou está nos meus genes, nos DNAs. Isso. E esses genes vêm de você e do papai. Exatamente. Metade da mamãe, metade do papai. E essas informações são passadas através dos gametas. Ah, os gametas também têm DNA? Claro, os gametas também têm DNA. Cada célula de um indivíduo tem cópias do seu DNA. As bactérias também têm DNA como material genético e produzem RNA para sintetizar proteínas. A bactéria da espécie Escherichia coli tem um segmento de DNA que possui de 4 a 5 mil genes. Além disso, essa bactéria tem porções circulares de DNA espalhadas pelo citoplasma, que são os plasmídios. Quando a célula da bactéria se multiplica, cada célula filha recebe cromossomos e plasmídios iguais aos da célula mãe. As bactérias se reproduzem muito rapidamente. A Escherichia coli leva cerca de 20 minutos para se multiplicar e produzir outras células. A cada multiplicação, todo o material genético é duplicado, inclusive os plasmídios. Os plasmídios não são essenciais para a vida da bactéria, por isso é que eles podem ser utilizados para a produção de proteínas que o homem precisa. Você sabe onde essas bactérias vivem? As Escherichia coli vivem no nosso intestino, mas não fazem nenhum mal ao ser humano. São especialmente utilizadas em pesquisas de engenharia genética. Como fazer uma bactéria como essa produzir proteína humana que não está codificada no seu DNA? Essa é a questão. Por exemplo, para a bactéria produzir insulina, ela precisa ter o RNA específico para a insulina. E para fazer esse RNA, ela precisa ter informações no DNA. Acontece que o DNA da bactéria não tem essas informações para produzir insulina. Então, como é que fica? Aí que entra a engenharia genética. Atualmente, é possível introduzir segmentos do DNA humano no DNA de algumas bactérias. Nossa, que legal, cara. Você já pensou nisso? Dá para você introduzir genes de um ser vivo no outro. Mas como será que isso é possível? Existem algumas enzimas capazes de cortar o DNA em pontos específicos. São as enzimas de restrição. Essas enzimas reconhecem locais onde existem determinadas sequências de bases nitrogenadas e rompem as ligações, sempre nos mesmos locais. Assim, é possível cortar e isolar determinados segmentos de DNA que contenham informações para a síntese de uma determinada proteína.
Ou seja, você acaba separando os genes do DNA. Com essa técnica, é possível isolar pedaços de DNA com os genes escolhidos, como por exemplo, os genes responsáveis pela síntese de insulina. Utilizando outra enzima, é possível introduzir os genes do DNA humano no DNA dos plasmídios da bactéria. Essa enzima refaz as ligações entre as moléculas de DNAs. Se o gene humano introduzido tiver a mensagem para a produção da insulina, depois de algum tempo, com a multiplicação e a duplicação dos DNAs, haverá muitas bactérias com o gene para insulina em seus plasmídios. Com esse processo, as bactérias se tornam produtoras de proteínas humanas. Se as bactérias forem mantidas vivas e em crescimento, elas se tornam verdadeiras fábricas de produtos que o ser humano produz e precisa. Além da insulina, podem fabricar hormônios de crescimento, por exemplo. Além das bactérias, a engenharia genética utiliza também outros seres vivos. Já é possível introduzir genes isolados em células embrionárias de plantas e animais. Esses genes introduzidos se incorporam ao DNA do ser vivo que os recebeu. Quer dizer então que daqui a pouco já vai ser possível a gente mudar o DNA de outros seres vivos? Ah, tá escrito aqui, ó. As perspectivas das pesquisas e do aprimoramento das técnicas de recombinação de DNA tornam possível corrigir doenças hereditárias. Esse processo chama-se terapia gênica. Nossa, eu não sabia que já dava pra fazer tudo isso com a manipulação de genes. Atenção, gêniozinhos. Bolo de chocolate da mamãe. Mas deve ser meio perigoso manipular genes de seres humanos, né? Bom, enquanto meu amigo Diogo aqui se preocupa com o futuro da biotecnologia, eu vou atacar esse bolo de chocolate delicioso. E você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o DNA, material genético de todas as células vivas, é formado por uma cadeia dupla de açúcar, fosfato e bases nitrogenadas. Quando essa dupla hélice se rompe, podem acontecer dois processos. A transcrição, quando o DNA sintetiza moléculas de RNA que vão, por sua vez, sintetizar as proteínas. Ou pode acontecer também a duplicação, quando o DNA faz uma cópia de si mesmo. Você viu também que, nas bactérias, uma parte do DNA pode ficar em estruturas chamadas plasmídios, espalhadas pelo citoplasma das células. Técnicas de engenharia genética já desenvolveram processos que introduzem os genes humanos em bactérias e as transformam em verdadeiras fábricas de substâncias que o homem precisa. Não falei que essa teleaula era fantástica? Gostou, né? Se você gostou dessa, aguarde a nossa próxima teleaula. Será a última do curso de Biologia. Até lá!